Olá, bem-vindos aos Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para juntos abordarmos temas relativos a esta questão, eu conto com a ajuda hoje de dois comentadores. Eles que são Benjamin Júnior, estudante em Direito. Olá, Benjamin. Olá, Inês, boa tarde. E Nuno Correia, fisioterapeuta. Olá, Inês. Então, antes de nós prosseguirmos e entrarmos a fundo na temática de hoje, relacionada com a economia, mais propriamente com a pobreza, eu quero convidar o Nuno a ler um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição da República Portuguesa. Então eu vou ler o artigo 2º, Estado de Direito Democrático. A República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo da expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e independência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Obrigado, Nuno. E hoje seria interessante abordar esta problemática tanto da visão de estudante, como está o Benjamin, como da visão já de trabalhador, da parte do Nuno. E começando aqui pelo Benjamin. Benjamin, o que é que tu achas? Nós sabemos, mais do que o que é que tu achas, nós sabemos, temos conhecimento de causa, que os portugueses atualmente têm cada vez menos poder de compra. Isto na vertente estudante também se observa? Sim, a verdade seja dita, a pobreza hoje em dia é um fenómeno gritante. É gritante e é real. E é o que eu sempre costumo dizer, é que quando converso com amigos e quando tenho a oportunidade de falar sobre o assunto, que é o seguinte: o problema da pobreza em Portugal é que ela existe, mas de uma forma camuflada. Camuflada no seguinte sentido, é que em outros países nós vemos zonas em que só podem habitar ou zonas onde só fazem compras pessoas da classe média alta. Cá em Portugal, não. Nós temos sítios em que quem é da classe média alta e quem é da classe média baixa, no fundo, faz as compras no mesmo sítio. No fundo, compra praticamente o arroz, a massa, tudo no mesmo sítio. Então, achamos que somos todos iguais, entre aspas, mas no fundo não somos. Há pessoas cada vez com mais dificuldades de comprar. E há pessoas que, à medida que o tempo passa, vão ganhando um poder de compra muito grande. E depois, por esta pobreza estar muito camuflada, nós não conseguimos ver a outra parte da sociedade. Porque é o seguinte: as pessoas que mais são afetadas com a pobreza é a classe média baixa e a classe média alta. E uma das coisas que acontece é que a classe média baixa e a classe média alta, quase todas elas estão inseridas no mercado de trabalho. E por elas estão inseridas no mercado de trabalho, sempre que há flutuações e crises e tudo muito mais, é a primeira classe que é afetada. E o estudante também, como faz parte ou da classe média baixa ou da classe média alta, e muitas das vezes é sustentado, ele acaba, por de certa forma, a ter um impacto também no seu poder de compra. Nós costumamos ver, e pronto, é uma realidade que eu vejo na faculdade, na universidade e por aí vai, em que há pessoas até que para comprar um café é uma questão, não pode, porque tem que fazer as contas com isto, porque tem que fazer aquilo, porque tem que pagar a propina, porque tem que gerir com isto e aquilo. Então, infelizmente, é um fenómeno que tem vindo a se agravar cada vez mais e mais e mais, e que aparentemente não vejo solução, no sentido de que não vejo preocupação de quem é de direito de tentar criar um mecanismo de passarmos por cima disto. Nunca vi nenhum debate em cima disto, tanto mais que verdade seja dita, eu nunca vi nenhum debate a falar sobre pobreza. Fala sobre tudo mais alguma coisa, mas sobre pobreza em si não há nenhum debate específico para isto e como nós podemos solucionar isto. Então, eu acho que esta é uma situação que tem que ser mesmo levada avante, e principalmente porque nós, como jovens, somos os mais afetados nas mais diversas classes. Os que dependem, os que terminam a faculdade e acabam de sair, os que querem constituir família, os que querem casar, e é basicamente isto. Uhum. E é importante nós falarmos desta questão da pobreza, mais da economia em Portugal, Nuno, passando agora um bocadinho para ti, enquanto profissional de saúde, porque quando nós falamos no impacto da pobreza, nós não falamos no impacto apenas financeiro. A pessoa não tem como adquirir este bem, a pessoa não tem como pagar. Isso já é mau. Mas também nós estamos a ver, pelo lado, em que a pobreza está a afetar a própria saúde, o próprio acesso à saúde, em que o sistema público não está a conseguir acompanhar e a pessoa tem que enverdar pelo sistema privado, em que a pessoa até pode ter, por exemplo, em casos de medicação, de tratamentos, a pessoa não tem acesso a todos os medicamentos. Isto é consequência da pobreza. Então, a pobreza está a afetar também a saúde. Sim, claramente. Só que eu antes de acompanhar esse ponto, Inês, só de uma coisa que o Benjamin disse é importante. Quando diz não falamos de pobreza, eu até acho que se fala de pobreza. Primeiro que se fala de pobreza de maneira errada.
fala-se que existem pessoas a passar fome, tudo bem, isso toda a gente já sabe. As pessoas que precisam de saber é soluções, propostas. E isso é que não é debatido, porque supostamente não interessa. Interessa fazer propaganda política de que há pessoas a viver, imigrantes a viver em tendas, tudo isso é muito bonito de falar, então na altura das eleições é sempre um tema-chave. Mas ninguém dá uma proposta, uma solução, ou efetiva alguma medida. Isso é um problema. Esse é o verdadeiro debate que devia haver. Não é de dizer o que existe. O que existe, todos nós já sabemos que existe pobreza, pessoas a passarem fome, mas o que é que está a ser feito, o que é que pretende-se fazer para resolver isso? Não vejo nada. Às vezes lançam algumas medidas, uns partidos lançam algumas medidas muito vagas, que queremos aumentar isso, mas na prática vão aumentar como o salário? Vão aumentar como sustentar essas pessoas? O que é que vai exigir dos contribuintes também? Sim, e de que forma é que esse dinheiro vai chegar, ou como é que as pessoas podem ter acesso a essas ajudas? Fica tudo num limbo. Uma nuvem cinzenta, ninguém sabe o que é. Criam-se decretos e leis que permitem isso, mas ninguém sabe que tem acesso a essas leis, ninguém sabe como pode exercer, e depois vai-se a ver, esses fundos que nos vêm da Europa não são aplicados, ou são aplicados erradamente ou ilegalmente para outros meios, e isso é que acho que é o grande problema. E é isso que falta também depois a nós, sociedade, exigirmos esse debate, exigirmos ser aplicado. E também é competência do governo fiscalizar se está a ser feito isso ou não. Vivemos uma mistura de poderes, onde a entidade que fiscaliza vai ter que fiscalizar o seu próprio patrão, logo aí já está tudo muito comprado, não é? Por isso, acho que isso é importante, acho que devia ser feito. E requer às pessoas também a tal literacia financeira. Se as pessoas perceberem isso, poderão exigir mais do próprio governo que está cá para gerir o nosso dinheiro. E respondendo ao que tinhas dito, Inês, eu acho que é mesmo verdade. A pobreza não se fala só eu não consegui comprar um carro caro, não consigo um restaurante caro, não consigo comprar um produto, ou só comprar arroz mais barato. Não. Vem mesmo a saúde. E se as pessoas não têm condições de saúde, muitas vezes não têm a falta de uma alimentação, a má alimentação, diz-me a questão de saúde. Se não têm como se alimentar, como se cuidar, vão ter mais problemas de saúde. Se o SNS, e hoje não é tema de falar sobre o SNS, não dá resposta, as pessoas têm que procurar o privado. E vão procurar o privado como? Em condições. Através de seguros. Quem é que pode ter um seguro em Portugal? Apesar que aumentou o número de seguros, pessoas que têm contratam seguros. Então, acho que cerca de 3 milhões de pessoas. Mas o resto das 7 milhões, como é que consegue contratar um seguro? Como é que consegue ir ao privado fazer um exame? Como é que consegue comprar medicamentos? E como o Benjamin disse muito bem, a classe média é mais prejudicada. Ajuda sempre a classe baixa, vamos apoiar os medicamentos, a classe baixa, ótimo, acho que muito bem. Mas a classe média, se está a sofrer pela crise, vai pedir pedido de compra, se calhar para essas coisas bem essenciais que são medicamentos. E quem vai ajudar? É verdade. A classe média alta e média baixa deixa de ser classe média alta para ser classe baixa. Então parece que estamos a nivelar tudo por baixo. Em vez de nivelar para cima, estamos a nivelar para baixo, que é melhor. E assim consegue-se muitas vezes impedir opiniões ou calar as pessoas. E o objetivo não é nós conseguirmos dar por baixo, mas dar por cima e poder crescer a população. E na saúde é a mesma coisa. Nós temos que conseguir dar condições às pessoas se poderem ser saudáveis. Mais que se tratar é poderem ser saudáveis. Então por isso tem que haver a economia tem que permitir isso à população. Porque de outra forma não há como. As pessoas não têm como aceder, hoje em dia, a cuidados de saúde privados. A maioria não assiste, não é? Porque se vamos ver se 3 milhões de pessoas têm seguro de saúde, os outros 7 milhões não têm, as 7 milhões precisam do SNS. Se calhar, das 7 milhões, uma minoria classe alta não precisa, mas o resto da população vai ter que depender, e bem, do SNS, que deveria dar respostas e não dá, porque também a economia não permite isso. Pois é uma bola de neve. Eu só gostaria de pegar um pouquinho naquilo que o meu colega de painel acaba de falar, que é uma coisa muito importante, que é o seguinte: é que nós estamos a ver em Portugal um fenómeno que é muito estranho. É que as pessoas a quem nós estamos a falar, que são pobres, por assim dizer, são pessoas que trabalham. Nós não estamos a falar de pessoas desempregadas, não estamos a falar de pessoas vulneráveis, de pessoas deficientes, não. Estamos a falar de pessoas que trabalham e que mesmo a trabalhar não conseguem pagar renda. E pessoas que trabalham e vivem na rua. E vivem na rua, exatamente, que vivem na rua. E pessoas que trabalham com família. Impensável, não é? Exato, mais ao Estado do que recebem. Só vivem na rua quem não trabalhava. Exatamente, hoje em dia, quem não trabalha e quem trabalha. Exatamente. Então, é uma coisa muito incrível que nós estamos a viver. E o problema é o seguinte, é que foi aquilo que o colega teve a falar, o Nuno. Nós temos mesmo que nos insurgir a isto. Isto não pode ser possível. Uma coisa é quando não há trabalho. Por exemplo, fala-se hoje em dia muito da imigração. E eu pessoalmente vejo isto e vivo isto, que é o seguinte, é um fenómeno novo em Portugal e eu compreendo. Estava uma vez alguém a dizer que, olha, nunca se viu isto acontecer desde a história que Portugal
se conhece como Portugal. Mas repare uma coisa, ok, é um fenómeno que existe, mas quais são as medidas que estão a ser tomadas para nós adaptarmos a esta nova realidade que nós estamos a viver? Porque, por exemplo, acontece muito de onde eu venho, que é o seguinte: antigamente, os trabalhos a part-time eram só para estudantes. E acontece que hoje em dia vem cada vez mais pessoas a viver para a cidade. E o que acontece é que o trabalho de part-time foi para pessoas que começaram a viver lá. Então, os estudantes acabaram ficando sem part-time. Então, como é que nós não temos, se calhar, uma Câmara Municipal, como é que nós não temos um governo que se preocupa com isto? De criar mais meios de trabalho para, se calhar, jovens estudantes que querem trabalhar também. Como é que nós não temos políticas sobre trabalho para tentar passar por cima disto? O que nós temos é apenas pessoas aparecerem a dizer-nos que, olha, a imigração é um fenómeno, temos que aprender a viver com isto, mas como é que nós vamos viver com isso? O que é que está a ser feito para nós passarmos por cima disto? Porque foi o que eu disse, é um fenómeno novo. E nós temos que aceitar este fenómeno e começar a trabalhar em cima disso para poder termos vantagem nisto. Certo. Então, a imigração não é um problema, é uma solução que o país precisa de imigração. Precisamos de imigração, mas só tem que ser bem gerida. Exato. Para que a riqueza possa ser distribuída por toda a gente e podemos produzir riqueza. O objetivo não é trazer mais pessoas, não gerar riqueza e com o que temos ainda ter de distribuir por mais pessoas. Exato. Só tem que ser bem gerida e bem acolhidos, porque para vir para cá e não haver condições económicas para os sustentar e permitir depois que isso aumente o nível de pobreza, isso é que não pode ser. Exatamente. Porque o maior problema que nós temos na pobreza, quando nós estamos aqui a falar, às vezes não é a pobreza em si. A pobreza em si também é uma questão. Mas a maior dificuldade que nós encontramos aqui são as desigualdades sociais. E isto é uma coisa que nós não podemos aceitar de forma alguma. É uma desigualdade social em que nós temos, aquilo que nós estávamos a falar agora, pessoas que trabalham e não têm o que fazer, não têm como pagar, e temos pessoas a receberem balúrdios e balúrdios de dinheiro no final do mês. E muitas das vezes, aquela pessoa que recebe pouco, paga muito, e às vezes paga mais do que aquele que recebe um salário de não sei o quê. Então, eu acho que este problema todo que gira em torno da pobreza é uma coisa que nós, os jovens, temos que parar de sentar no café e só conversar. E até podemos conversar, mas com medidas, com soluções. Chegamos a tomar uma posição, porque é aquilo que eu sempre digo, debate é debate de verdade quando depois daquele debate nós tomamos uma posição. Olha, saímos dali com uma ideia, olha, depois deste debate, a partir de hoje não vou ser mais a mesma pessoa. Encontrar uma solução. Uma solução, exatamente. Certíssimo. Então nós queremos convidar também a doutora Luísa a poder abordar este tema à luz da Constituição da República Portuguesa. Quando falamos de pobreza, estamos a falar de um conceito que juridicamente significa a repressão de todos os direitos fundamentais das pessoas, nomeadamente da sua dignidade de pessoa humana e de todos os outros direitos fundamentais a que cada indivíduo, cada cidadão deveria ter acesso. Antes de entrar na Constituição da República Portuguesa, gostaria de ler a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que fala desta questão da pobreza. Logo no seu preâmbulo diz que, considerando o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, no artigo 25, número 1, diz que toda a pessoa tem o direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Então, desde logo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem manda erradicar a pobreza. Esta declaração faz parte do nosso direito, por via da nossa Constituição e das regras do direito internacional, e aqui entramos na nossa Constituição da República Portuguesa, que logo no artigo 1º consagra este conceito de dignidade de pessoa humana e que vem dizer que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular. Ou seja, Portugal é uma república que é soberana, que se baseia na dignidade da pessoa humana. Se não se garantir a dignidade de pessoa humana aos cidadãos portugueses, não existe Portugal, não existe República Portuguesa, não se cumpre o que está na Constituição. Porquê? Porque a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental que está presente em todos os direitos, em todos os artigos, em toda a base, é a essência da nossa Constituição da República Portuguesa. E por isso é que é tão importante.
Ora, neste sentido, a Constituição manda erradicar a pobreza. E isto está a par e passo com a economia. Porquê? Porque a economia, que bem utilizada, vai fazer com que o nível de vida das pessoas seja bom e com que acabe com a pobreza. Se nós olharmos desde logo aqui para o artigo 80 da Constituição, ele estabelece os princípios fundamentais da organização económica e o primeiro de todos, que está na linha A, diz que é a subordinação do poder económico ao poder político democrático. Para quê? Para que o poder político democrático faça a vontade do povo português, para que o poder político democrático faça a economia funcionar de forma a que todas as pessoas tenham os seus direitos garantidos, a que todas as pessoas tenham um padrão de vida que lhes permita viver com dignidade humana e sem pobreza. E neste sentido, logo no artigo 81, dentro da organização económica que está prevista na Constituição, temos as incumbências prioritárias do Estado. E diz-nos que incumbe prioritariamente ao Estado, no âmbito económico e social, a linha A, promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. A linha B, promover a justiça, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções de desigualdade na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através de uma política fiscal. A linha F, assegurar o funcionamento eficiente dos mercados de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral. Ou seja, a Constituição da República Portuguesa prevê uma organização económica em que o poder político tem que fazer uma gestão de forma a que acabe o desequilíbrio social, acabe o desequilíbrio económico, a que seja erradicada a pobreza, a que os direitos fundamentais que a Constituição prevê, como o direito à vida, o direito à honra, o direito à saúde, o direito a uma habitação, o direito ao trabalho, sejam garantidos a todos os portugueses, para que ninguém viva numa situação de pobreza. E já não falo apenas na pobreza absoluta, em que a pessoa está privada de todos os seus direitos fundamentais e da sua dignidade de pessoa humana. Há famílias portuguesas que vivem em pobreza relativa, que não conseguem ter o acesso a um padrão de vida que lhes permita viver bem. Mesmo que tenham algumas condições, não têm as necessárias. E isto também significa pobreza. A Constituição manda erradicar. Mas, logo no seu artigo 9º, fala das tarefas fundamentais do Estado e diz que é tarefa fundamental do Estado, a linha B, garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. E depois, na linha D, fala promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais mediante a transformação e a modernização de estruturas económicas e sociais. Ou seja, a nossa Constituição, ela é bastante clara. É uma tarefa fundamental do Estado, é uma incumbência prioritária do Estado garantir que todos os portugueses, e aqui vou ao artigo 13, garantir que todos os portugueses verdadeiramente gozam dos direitos que estão consignados na Constituição, artigo 12, e que todos os cidadãos portugueses têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Só cumprindo a Constituição da República Portuguesa, só fazendo o Estado cumprir o seu papel, que é o de fazer a vontade do povo e é o de cumprir o que está na Constituição, é que é possível fazer a economia funcionar e erradicar a pobreza em Portugal. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luísa, pelo seu comentário relativamente a esta questão que, como nós estamos a ver, está a afetar não só estudantes, mas também já pessoas em fase de trabalho. Até porque nós também gostávamos aqui de abordar aqui uma vertente que há pouco estávamos a comentar em off, que é o próprio conhecimento que cada cidadão, o próprio conhecimento e informação que cada cidadão pode ter e ele próprio partir em busca de soluções para além daquelas que são dadas, como, por exemplo, a literacia financeira. Nuno, tu crês que um povo com mais literacia, um povo com mais conhecimento, pode saber gerir melhor, mesmo o pouco que tenha? Sim, claramente. Acho que parte também do próprio modelo de ensino. Temos desde pequenos. Eu nunca aprendi nada sobre isso na escola. Nunca me foi explicado isso, que a economia, nada. Isso é importante. Quanto mais conhecimento a população tiver, mais escrutínio poderá fazer das medidas que são implementadas ou até propostas em campanha eleitoral. Se eu não sei
como alcançar alguma coisa, tudo que me for proposto e for sensacionalista eu vou aceitar. Mas se eu souber para alguma literacia financeira, eu poderei escrutinar e se calhar dizer esta medida é realista, não é ela que eu vou votar. Isso vai exigir a quem propõe, a quem faz a legislação, fazer algo que realmente seja efetivo e eficaz para o povo. E isso é que faz ao povo. E também, como disseste, Inês, saber gerir. Souber gerir o meu dinheiro, souber investir o meu dinheiro, souber aplicar o meu dinheiro, e aprender isso. Se calhar não vou estar tão dependente, se calhar, como é muito aquela tendência que nós sempre tivemos de pedir empréstimos ao banco, ficámos dependentes do banco e sempre a pagar juros, e depois o ciclo vicioso, os bancos sempre têm domínio sobre... O empréstimo para o empréstimo, Exatamente, do outro empréstimo. E vive nisso, o banco esfrega as mãos de contente, o regulamento dos juros ainda melhor, e está o povo dependente, escravo dessa doutrina bancária. Então, isso é importante. Se todos nós conseguimos ter, ou o próprio governo quisesse que os jovens, desde pequenos, soubessem entender ou perceber como gerir o seu dinheiro, como gerar riqueza, como investir, como ser empreendedor e como também ter a capacidade de escrutinar o que o governo ou os deputados propõem na Assembleia, acho que era uma boa medida. Mas, claro, não interessa a muita gente. E, talvez, como se costuma dizer, informação é poder. E, Benjamin... E poder ninguém... Eu não quero ser ao povo. Mas tem. O poder está exatamente, do lado do povo. Está no lado do povo. E é mesmo neste ponto que eu queria tocar. Benjamin, tu crês que, havendo um processo educativo que inclua uma educação financeira, que inclua o ensino de uma boa gestão de recursos que eu tenha, isto pode ajudar, claro que vai levar anos, mas pode ajudar a que a economia fique melhor no sentido de que cada pessoa já sabe gerir melhor o que tem? Bom, eu acho que pode ajudar se realmente o objetivo principal de quem nos ensina é nos ajudar, realmente. Porque se o objetivo for que eu até consiga ter o mínimo e não saia dali, então isto não vai ajudar nada. Vamos continuar apenas pobres, mas organizados. Mas agora, se a pessoa tem como objetivo, que me vai ensinar, o objetivo de não só tirar a pessoa da pobreza, mas de fazer com que esta pessoa melhore de vida, sem dúvida que esta é uma saída, uma das melhores saídas que nós podemos optar. Mas eu acho que uma das situações também que nós podemos ter é nós como jovens, até porque este programa é sobre jovens, é nós como jovens começamos a ser cidadãos ativos. É nós chegarmos, começamos a olhar para a nossa sociedade, vemos os problemas que nela existem e pensar comigo da seguinte forma: como é que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Se eu conseguir melhorar da comunidade, do meu bairro, da minha aldeia, já é alguma coisa. Mas é para começar com a minha própria vida. E uma das coisas parte por aquilo que o Nuno disse, que é ir atrás da literacia financeira, ir atrás do conhecimento. Nós estamos na era da informação, há muita coisa que eu posso fazer. E outra coisa também é, a partir do momento que eu entro com isto, porque nós como jovens, infelizmente, principalmente por causa das redes sociais, entramos numa falácia, entramos numa ilusão, que acabamos por engrenar por caminhos que não são os mais corretos. Ou seja, somos contra a pobreza, mas na hora de sair, não queremos sair dela de meios legais. É aprender a começar por baixo. É ler, é gastar tempo, é ir atrás do conhecimento. E quando eu começar a aplicar este conhecimento, compreender que existe um ciclo na vida, começar por baixo e as coisas vão melhorar. Não só a nível pessoal, porque eu vou melhorar o meu estilo de vida, mas daqui a algum tempo eu já começo a impactar mais pessoas ao meu redor. E não só eu saio da pobreza, como se calhar o João, a Maria, o Bart, que são pessoas que estão próximas de mim, também conseguem sair desta situação que nós estamos a viver, que é uma situação de veras muito complicada. É a questão de inércia da população, da mudança. Exato. A acomodação. Sempre foi assim na minha altura. Não vou sair. Exato. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vi a ser feito nas gerações anteriores, então não há essa inércia. Exato, porque, por já exemplo, começa a haver alguma alteração nesse paradigma, mas mesmo assim há muito a resistência à mudança. Resistência, exatamente. Porque, por exemplo, hoje se nós formos falar para alguém, olha, vamos comprar um carro, a pessoa não consegue pensar noutra possibilidade se não fazer um empréstimo ao banco. É que não existe uma outra possibilidade. A pessoa não consegue pensar que, olha, foi assim educado. A casa só se compra com empréstimo. Exatamente, o carro é só com empréstimo. Uma obra mais só se faz com empréstimo. Só faz com empréstimo, exatamente. Nós vemos jovens que saem da faculdade e até fazem cursos sobre gestão e tudo, sobre economia e tudo, mas já estão presos neste dogma que, olha, tudo temos que recorrer ao banco. E sendo que existem, hoje em dia, e das mais diversas formas possíveis, existe aquilo que nós chamamos de negócio tradicional, mas também existem os ditos negócios do século XXI, em que mesmo assim a pessoa está sempre presa àquele dogma que lhe foi ensinado já há muito tempo. Exatamente. Mas que é isso, como já disse, se cada um enriquecer individualmente, todo o país enriquece. Exato.
E uma coisa também é o seguinte, é que quando eu enriqueço, eu acho que é a coisa bonita quando falamos sobre finanças, que é uma coisa que não consegue ficar só para mim. Automaticamente eu vou impactar a vida das outras pessoas de uma forma. E fazer diferença sendo um agente ativo na nossa sociedade. Exato. Exatamente. Então, mais uma vez, Nuno e Benjamin, quero agradecer a vossa ajuda. Abordámos temas muito importantes lá para casa, mesmo para quem nos acompanha. Sejam agentes ativos. Não esperem que façam por vocês. Procurem vocês também a mudança. Quero convidar a todos aqueles que nos assistem a assistirem aos nossos programas no YouTube, acompanhar no TikTok e Instagram e vemo-nos na próxima.